A gente fala que aqui no Brasil você adora mudar a regra no meio do jogo. Você vai lá, estrutura, traz capital, traz investimento, as empresas se planejam e aí, surpresa, não era bem assim. Mas um caso aqui que ainda não terminou, mas que teve ontem uma decisão no Senado Federal, que aprovou ontem um projeto de lei com restrições às propagandas de casas de apostas no Brasil, chamadas bets. De acordo com o texto, atletas, atores, comunicadores, influenciadores ficam impedidos de fazer publicidade para chamadas bets e esse projeto também prevê a veiculação de frases sobre os malefícios do vício, além de determinar o horário em que peças publicitárias das casas de apostas podem ser veiculadas. Passou desse jeito no Senado e segue agora para apreciação da Câmara dos Deputados. E aquela história, né, Cláudio Humberto? Quando a gente tem no país uma novidade, e o caso das bets de fato foi uma novidade, até porque havia operação ilegal no Brasil de empresas que não estavam regulamentadas. A regulamentação colocou ordem na casa, houve investimento de grandes empresas internacionais nesse setor e agora, no meio do caminho, regras que podem vir a ser mudadas. Como é que você está sentindo o andamento desse assunto em Brasília, Cláudio? Thaís, olha, essa lei, esse projeto que acabou aprovado ontem à noite no Senado Federal, né, é apenas mais uma manifestação da lacrolândia em que se transformou o Brasil, né? Porque, como você bem lembrou, a história das bets aqui no Brasil, dessas casas de aposta, tem ali um marco temporal, né? A partir da regulamentação, como você disse, se colocou ordem na casa. Está tudo muito regulado, muito controlado, muito. E o que era o passado, que havia uma certa anarquia nesse segmento, isso ficou para trás, não é? A aprovação do projeto, na verdade, estabelece uma nova investida contra a segurança jurídica no país. Quer dizer, se regulamenta a atividade, com isso se atrai investimentos nacionais e internacionais para atuar nessa área, né? E aí, de repente, muda as regras do jogo com o jogo em andamento. É pura lacração, né? São os senadores e deputados tentando, de alguma maneira, dar uma resposta àquilo que se tem verificado, revelado na CPI das bets, do Senado Federal, que tem protagonizado alguns momentos um tanto quanto vexatórios. Mas isso tem muito mais a ver com as bets do passado do que com as do presente, aquelas que estão sob regulamentação. O projeto é claramente inconstitucional, né? Passou a toque de caixa, repique de sino no Senado Federal sem que suas excelências, os senadores, tenham refletido sobre isso, porque, afinal de contas, ofende o princípio constitucional de que a lei precisa obedecer o caráter da impessoalidade. Entre tantos outros, essa característica não pode faltar a uma lei para entrar em vigor. E a lei, na verdade, cria exceções, né? Estabelece profissões ou atividades que são discriminadas, proibidas de eventualmente fazerem publicidade. E aí cria outra exceção. A exceção da exceção é, por exemplo, aquele atleta de futebol que já deixou de jogar há mais de 5 anos. Aí pode. Aí esses podem fazer propaganda de bets. E é uma malandragem também, que é para não ofender, sabe como é que é, né? O Rivaldo, o Ronaldo Fenômeno e outros ex-jogadores, o Cafu, etc., são personalidades contratadas, né, para fazer propaganda de algumas casas de aposta, de algumas bets. E aí, para não ofender os fãs desses atores, eles criam essas exceções e exclui todos os outros, né? Celebridades de qualquer espécie, sendo artistas ou não, basta que sejam conhecidos e classificados de influenciadores, estarão proibidos de fazer propaganda. Esse tipo de discriminação a lei proíbe, a lei maior, né, a Constituição. E, portanto, esse projeto, se de fato for aprovado na Câmara, ele tem uma grande chance de vir a cair ou virar letra morta através de uma ação direta de inconstitucionalidade, sem dúvida nenhuma. Tem uma outra questão aí, não é, Cláudio? Os clubes se estruturaram
nos últimos anos, desde que houve a regulamentação da atuação das bets no país, para trabalhar com a verba que vem desse setor. Muitos deles, quase todos da Série A, têm uma bet estampada na camisa e têm o patrocínio premium vendido. Ou seja, a organização, a estrutura do futebol brasileiro nos últimos anos se moldou dentro desses parâmetros. Mais uma vez, a possibilidade de mudança com a regra do jogo ali em andamento. Vamos ver o que vai acontecer. É claro que os clubes já estão se mobilizando para influenciar o Congresso Nacional e tentar derrubar o que você falou muito bem. É uma lacração, mais uma que a gente vê, né? A gente observa, né? Eu acompanho na Premier League, acompanho o futebol europeu, quase todos os clubes são patrocinados, ou é patrocínio premium, master, ou patrocínio de alguma maneira os estádios, aqui as não tem nenhuma competições. frescura desse jeito, Cláudio. Pois é, a gente vê assim, aqui no a vida Brasil que o maior... segue, entendeu? Não tem mistério, é uma polêmica que estão criando, uma tempestade num copo d'água, sabe? Não tem, isso desde que o mundo é mundo. Inclusive aqui, você tem até cassino, por exemplo. Quem quiser jogar aqui pertinho na Normandia, em Deauville, a responsabilidade é da pessoa. E você está falando muito bem dessas histórias. Você que acompanha todo o futebol internacional também, você vê que não tem esse segredo, esse discutir o sexo dos anjos. Não faz o menor sentido, né? Essas casas de apostas, quando reguladas e controladas, não tem nenhum problema. Qual o problema, né? Essa lacração aí pode, inclusive, custar caro ao Brasil, pode custar o desinvestimento no Brasil, né? É preciso lembrar também que o principal patrocinador da seleção brasileira é uma casa de apostas, né? E está lá, está estampada ali em todas as peças, vinculando, né, as marcas da CBF. Também patrocina o Campeonato Brasileiro. O principal patrocinador é uma Betts, que é a principal patrocinadora do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão. Como é que vai ser, né? Os deputados e senadores precisam ter mais juízo, né? E parar de lacrar. Quem lacra não legisla, né? Ou corre o risco de cair nas garras do Supremo Tribunal Federal. Agora, 8h26. Esse aqui é o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Vamos chamar